Boa noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos estudando sobre quem é Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É muito importante nós termos conhecimento pleno de quem Ele é, de como Ele viveu quando Ele passou aqui pela terra, como Ele nasceu, porque quando conhecemos, quando nos inteiramos da história verdadeira, de maneira bíblica, nós colocamos a nossa fé na pessoa certa, nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que é o Deus vivo entre nós. Jesus, ele era um homem perfeito, um homem sem defeito algum. Quando Jesus foi até João Batista, que era seu primo, para batizar-se no Rio Jordão, seu primo, João Batista não queria batizá-lo. João Batista não se considerava digno, não se considerava em condições de batizar a Jesus. Ele conhecia a vida de Jesus, ele convivia com ele e ele sabia que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem completamente diferente, um homem sem pecado, um homem perfeito. Em Mateus 3, 13, 14 diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Nós aprendemos aqui, com o Senhor Jesus, que ele nos ensina a importância do batismo na vida de qualquer uma pessoa. O Senhor Jesus não ensina aqui a importância, de frequentar uma denominação, uma igreja com tal nome. Ele direciona a nossa vida de que nós devemos sim ser batizados. Ele se locomoveu. Ele foi até o Jordão para ser batizado. Ele foi até lá se encontrar com João, para que João o batizasse ali diante das pessoas que estavam. O próprio Jesus esteve em conflito com aquelas pessoas que eram os maiorais das leis, os fariseus, aqueles que ensinavam as leis, e com os líderes também de Israel. Eles não queriam acreditar nas coisas que Jesus falava. Então Jesus teve assim um certo problema, um certo conflito com eles. Portanto, Jesus desafiou a todos eles a apontar alguma falha nele. Quando eles falavam a respeito de Jesus, Jesus de uma maneira simples, diz aqui em João 8:46, Jesus dizia para eles: Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Jesus, ele tinha autoridade espiritual, como nós já vimos. Ele podia colocar a sua vida à prova, porque ele era Deus, ele era homem perfeito. Jesus, antes de começar a obra da pregação do Evangelho, ele esteve, por 3 anos no ministério, na pregação do Evangelho. Ele precisava fazer isso? Mas ele não precisava, claro que não. Mas ele estava ali pregando para realmente nos ensinar, para deixar o exemplo que nós temos também esse chamado, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho que ele deixou para nós. Jesus andava de cidade em cidade e nessa época ele ficou 40 dias sem comer. Ele ficou no deserto, ele separou a sua vida para Deus. Se Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias para estar mais perto do Deus Pai, para consagrar a sua vida, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus Pai, você que está me ouvindo, imagine eu e você, se nós necessitamos também de fazer um jejum, se nós necessitamos de separar um tempo para ficar a mais com o nosso Deus, um tempo de qualidade, um tempo onde nós vamos falar através da oração com Ele, onde vamos ler a sua palavra.
Jesus, durante esse tempo que ele ficou no deserto, o diabo veio até ele e fez de tudo para que Jesus cometesse o quê? Um pecado diante de Deus Pai. Mas mesmo assim, sendo ali tentado, perseguido pelo diabo, Jesus se manteve firme e não fez nada do que o diabo queria que ele fizesse. Que poder Jesus tem para vencer o mal? E ele passou por isso para nos ensinar que nós devemos receber dele esse poder para vencermos também as tentações. Diferentemente de Adão e Eva, ele não foi vencido. Adão e Eva desobedeceram, se perderam. Através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, a morte entrou na vida do ser humano, através do pecado da desobediência. Mas Jesus não se deixou vencer pelo mal. Ele não desobedeceu a Deus Pai. Ele se manteve puro. Ele se manteve sem pecado. Essa história, com mais tempo, você pode ler lá em Mateus 4, 1 a 11. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus discípulos continuaram o seu trabalho. Os seus discípulos aprenderam com o exemplo do Senhor Jesus. Eles continuaram a levar o Evangelho, a levar o poder de Deus, a ajudar as pessoas necessitadas, a ajudar os aflitos, a ajudar os fracos. Falavam de Deus para as pessoas, curavam pessoas doentes e contavam como Jesus tinha morrido na cruz e depois voltou a viver novamente. Eles tinham algo muito especial para contar, algo muito especial para levar esse evangelho, porque aquele do qual eles falavam havia vencido a morte, havia saído da morte e se levantado, havia vencido o mal, havia vencido o diabo. Esse era o Deus que os discípulos pregavam, esse era o Jesus Cristo, Deus homem, que veio ao mundo para nos ensinar todas as coisas que nós deveríamos fazer. Deus inspirou esses homens para escrever os livros do Novo Testamento. Deus inspirou. O Novo Testamento foi inspirado, foi soprado por Deus, e esses homens que viveram com Jesus puderam narrar ali tudo o que eles viveram. E eles falaram de Jesus como alguém perfeito, alguém sem defeitos, sem pecados. Pedro, muitas vezes também escreveu a respeito de Jesus, com quem ele conviveu de perto, porque ele andava com ele, por mais de 3 anos e meio. Ele, lá no livro, na primeira carta de Pedro 2:22, está escrito: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O apóstolo Paulo também escreveu a respeito de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Senhor Deus colocou todo o pecado nosso, do ser humano, da humanidade, sobre a vida do seu Filho. E naquela cruz, o Senhor levou os nossos pecados. Por isso que teve um momento que Jesus disse, para Deus: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Não pela dor física que ele estava sentindo, mas pelo pecado, pela dor espiritual, do pecado da humanidade sobre a vida dele. Mas a vitória nossa, a vitória do cristão, do crente, é a ressurreição de Jesus. Nós cremos e nós vemos, que ele está vivo, o túmulo está vazio, a prova está lá. Jesus Cristo ressuscitou, voltou aos céus de onde ele havia vindo. Que esta mensagem possa fortalecer a sua fé, que essa mensagem possa transformar a sua fé no Senhor Jesus. Amém? Pai, te agradecemos por tão grande salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, o Deus perfeito, sem pecado, o Deus que se entregou naquela cruz por nós,
Nesse momento relembramos tudo o que ele passou, todo o sofrimento, todo o pecado que ele carregou e nos rendemos a ti, entregamos a nossa vida e te agradecemos por tão grande amor demonstrado a nós. Oramos assim e agradecemos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.